Paz em Jesus. Hoje nós estamos, continuando com nossas séries de leituras e reflexões sobre o livro do Levítico. O livro do Levítico, nós já passamos pela introdução, pelo capítulo 1 e 2. E agora nós estamos no capítulo 1, 2 e 3, e agora estamos no capítulo 4, que fala sobre os sacrifícios pelo pecado. Vocês podem me perguntar o que nós temos a ver com isso? Tudo a ver, porque Deus, ele não tem tempo. Por isso que quando Jesus veio ao mundo, ele falava, o tempo já se completou, porque Deus não tem tempo. Deus, ele simplesmente é. Então, para Deus não tem tempo, é a misericórdia de Deus, né? Há pessoas que, infelizmente, até agora não conseguiram se saciar da misericórdia de Deus, né? Então as pessoas são insaciáveis da misericórdia de Deus e por isso para nós sempre é importante saber essas coisas também. Sacrifícios pelo pecado. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas, dize-lhes: quando o homem tiver pecado involuntariamente contra uma prescrição do Senhor, fazendo uma das coisas que ele proibiu, se aquele que tiver pecado for um sacerdote ungido, de maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor, por sua transgressão, um novilho sem defeito, como sacrifício de expiação. Levará o novilho diante do Senhor à entrada da tenda de reunião, porá a mão sobre o touro e o imolará diante do Senhor. O sacerdote ungido tomará o sangue do touro e o levará à tenda de reunião. Mergulhará o seu dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do Senhor, diante do véu do santuário. Em seguida, porá o sangue nos cornos do altar dos perfumes aromáticos que está diante do Senhor, na tenda de reunião, e derramará o resto do sangue do touro ao pé do altar dos holocaustos que está à entrada da tenda de reunião. Tirará a gordura do touro imolado pelo pecado, tanto a que envolve as entranhas como a que adere a elas, os 2 rins com a gordura que os envolve na região lombar e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. Fará como se faz com o touro do sacrifício pacífico e queimará tudo isso no altar dos holocaustos. Mas o couro do touro, sua carne, com sua cabeça, suas pernas, suas entranhas e seus excrementos, enfim, todo o touro, o levará para fora do acampamento, em lugar limpo, onde se jogam as cinzas, e o queimará sobre lenha, será queimado sobre um monte de cinzas. Se foi toda a Assembleia de Israel quem pecou involuntariamente por inadvertência, cometendo alguma ação proibida pelos mandamentos do Senhor, tornando-se assim culpada, se o pecado cometido por ela vier a ser conhecido, a Assembleia oferecerá em sacrifício de expiação um novilho, que se conduzirá diante da tenda de reunião. Os anciãos da Assembleia porão suas mãos sobre a cabeça do touro, o qual será imolado diante do Senhor. O sacerdote ungido levará o sangue do touro à tenda de reunião, mergulhará seu dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do Senhor, em frente do véu. Porá o sangue nos cornos do altar que está diante do Senhor, na tenda de reunião, e derramará o resto do sangue ao pé do altar dos holocaustos, que está à entrada da tenda de reunião.
Tirará toda a gordura do touro para queimá-la sobre o altar. Fará desse touro o que se fez com o novilho imolado pelo pecado. É assim que o sacerdote fará expiação por eles, e serão perdoados. Levará depois o touro para fora do acampamento, e o queimará como o primeiro. Este é o sacrifício pelo pecado da Assembleia. Se foi um chefe que pecou, cometendo involuntariamente uma ação proibida por um mandamento do Senhor seu Deus, tornando-se assim culpado, trará para sua oferta um bode sem defeito, logo que tiver tomado consciência do seu pecado. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imolam os holocaustos diante do Senhor. Este é um sacrifício pelo pecado. O sacerdote, com o dedo, tomará o sangue da vítima oferecido pelo pecado e o porá sobre os cornos do altar dos holocaustos, e derramará o resto do sangue ao pé desse altar. Queimará em seguida sobre o altar toda a gordura, como a dos sacrifícios pacíficos. É assim que o sacerdote fará pelo chefe a expiação do seu pecado, e ele será perdoado. Se for alguém do povo quem pecou involuntariamente, cometendo uma ação proibida por um mandamento do Senhor, tornando-se assim culpado, trará para sua oferta uma cabra sem defeito, pela falta cometida, logo que estiver tomado consciência do seu pecado. Porá a mão sobre a cabeça da vítima oferecida pelo pecado, o imolará no lugar onde se imolam os holocaustos. Em seguida, o sacerdote, com o dedo, tomará o sangue da vítima e pô-lo-á sobre os cornos do altar dos holocaustos, derramando o resto ao pé do altar. Tirará toda a gordura, como se fez no sacrifício pacífico, e a queimará no altar como agradável odor ao Senhor. É assim que o sacerdote fará expiação por esse homem, e ele será perdoado. Se for um cordeiro que oferecer em sacrifício pelo pecado, oferecerá uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da vítima oferecida pelo pecado e a imolará em sacrifício de expiação no lugar onde se imolam os holocaustos. Em seguida, com o dedo, tomará o sacerdote o sangue da vítima oferecida pelo pecado e o porá sobre os cornos do altar dos holocaustos, derramando o resto do sangue ao pé do altar. Tirará toda a gordura como se tirou a do cordeiro do sacrifício pacífico e a queimará no altar, entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. É assim que o sacerdote fará a expiação pelo pecado cometido por esse homem, e ele será perdoado. Bom, o que fala isso aqui? Deus, cada pessoa, né, que cometia um pecado, era uma categoria de gado que era oferecida em sacrifício. Quanto, né, mais Deus, ele não faz acepção de pessoas. É o ser humano que vai criando categorias na sua vida, né? Porque lá no céu, como de Jesus, os homens não se casam e nem se dão em casamento, porque serão
como os anjos do céu, né? Então, quer dizer, Deus ele não faz acepção de pessoas, todos são iguais. Quem se rebaixa, se pondo em categoria, é o ser humano. Então, com a caminhada, com o pecado que foi sendo cometido, né? Tanto é que quando vai se ver lá no capítulo do Êxodo, né? Lá pelo capítulo 20, depois do 20, tem uma parte lá que os escravos, né? Deus, ele fala, tanto o escravo como, né, o escravo que entrar em serviço, né, como escravo de outro, que era o povo hebreu, numa certa altura, ele se tornou escravo, né, depois do Egito lá, da época de José, né. E ele falava, a pessoa que entrar em serviço, se for escravo, do jeito que entrar, ficará. Então, a justiça de Deus, o que a pessoa procurou para sua vida, iria ficar, é a justiça. Assim é os sacrifícios, né? A pessoa se pôs na categoria de povo, a pessoa se pôs na categoria, né, de governante, né? A pessoa que foi se pondo nessa categoria. Se o ser humano, desde o começo, fosse obediente aos planos de Deus, certamente, com certeza, não estaríamos mais aqui. Não estaríamos, né? Porque o ser humano tem até no livro, um livro sapiencial que o sábio diz: faça tudo o que você tem que fazer antes que o tempo acabe, né? Então, Jesus veio falar que o tempo já tinha acabado. E o sábio, quando ele fez as conjecturas dele, ele via que o tempo para muitas pessoas não tinha se acabado, né? Aí entra a categoria, né? Cada categoria chegou ao fim. Infelizmente, tem pessoas que já estavam no fim do mundo há muito tempo. Há pessoas que nem Adão. Adão, antes do começo do mundo, já estava no fim do mundo, né? E assim vai indo. Há pessoas que têm pressa de chegar no final do mundo, né? Se chegasse como os eleitos de Deus, né? Que com o final dos tempos Jesus vem e leva consigo, né? Porque serão seus, porque Deus é misericordioso e até o final dos tempos haverá os que irão reconhecê-lo como absoluto em todas as suas obras, né? Irão com Jesus. Ao contrário, as outras pessoas irão preferir o final do mundo, né? Então, cada pessoa aqui, cada categoria tinha, né? Aqui tem, quando de vós, né, fizer uma oferta ao Senhor, será dentre o gado maior. Então, entre Moisés, os sacerdotes, entre os povos, né, os povos eleitos mais próximos de Deus, que viviam, né, em contato frequente com Deus, ou que se interessavam pelo que o Moisés havia conversado com Deus, né, os interessados, né, eles iriam ofertar o gado maior, que é o touro, que é a vaca, né, os búfalos, né, essa categoria. Os gado menor, né? Se a oferta for do gado menor, tanto aqui, ó, Deus não colocava, como se diz, hierarquia, nem diminuía. Aqui no versículo 10 ele fala: fará como se faz com o touro do sacrifício pacífico e queimará tudo isso no altar dos holocaustos. Então, do mesmo jeito, ele não fazia acepção de pessoa, do mesmo jeito que ele fazia com o touro do sacrifício pacífico, ele fazia com a cabra, com o bode, né? Cada categoria. Tanto é que até hoje se diz deu zebra, né? Não dá gado, não dá cabra, não dá bode, não dá, né? Dá zebra. Isso que as pessoas falam, né? De tão difícil, de tão complicado que o homem tornou a vida, que vira e mexe se diz que deu zebra, né? Depois ele fala da assembleia. O que era a assembleia? A assembleia eram os menos interessados, né? A assembleia era convocada, como é até hoje, né? Convoque-se a assembleia, né? As solenidades litúrgicas, né? Os cultos, em várias religiões, né? Convoque-se aquela assembleia, e a assembleia que são aquelas pessoas que não estão importando muito, mas que quando chama, elas estão ali, né? Então, esta é a assembleia. Daí oferecia, né, se for toda a Assembleia de Israel quem pecou involuntariamente, por inadvertência, cometendo alguma ação proibida pelos mandamentos do Senhor, tornando-se assim culpada,
né, iria ser oferecido por a mão sobre a cabeça do touro, e lá eles iriam tirar o sangue e fazer, né, o sacrifício pelo pecado da Assembleia. Então, e depois ainda tinha os do chefe, né, que é o versículo 22. Se foi um chefe quem pecou, cometer involuntariamente uma ação proibida por um mandamento do Senhor, seu Deus, tornando-se assim culpado, dará para sua oferta um bode sem defeito. Então, deu bode, né? Que é a piada que as pessoas falam, deu bode. Por quê? Porque foi um chefe, uma pessoa que está encarregada, né, de administrar um certo setor, uma certa quantidade de pessoas que cometeu algum pecado fora da lei, né? Porque a lei de Deus ela é muito fácil de ser infringida, por isso que veio Jesus, que Jesus ele ensinou a fazer penitência, né? A não esperar que o tempo fizesse o seu serviço, né? Ele sempre pregava para se fazer penitência, não esperar que a vida leve, né? A vida, né, não pode levar a pessoa, né? A pessoa tem que se ser penitente e ver desde o princípio, desde a mais tenra idade, que este mundo não é para ele, né? Que este mundo é um aprendizado, é um retorno para casa, né? É um estudo, digamos que seja um estudo, né? As pessoas falam, a vida é uma escola. Então nós estamos aqui para aprender que a obra de Deus é grande, que nós somos pequenos diante de Deus, né? Porque Deus, ele é o Deus da grandiosidade, né? Então, por isso que as pessoas dizem, quanto menor é a pessoa, menor se diz em humildade, não em inferioridade, né, de moral, em humildade. Humildade é a pessoa reconhecer que ela tem limites, né? Então, quanto menor a pessoa se faz, quanto mais a pessoa se põe em serviço pelo bem, quanto mais a pessoa vê suas limitações, né? A pessoa tem, como se diz, a fé, tem a reverência a Deus e reconhece que Deus é o absoluto, que a obra de Deus é perfeita, que não necessita de mais nenhuma lapidação, né, de nenhum cumprimento, não necessita de que ninguém diga, isso não serve, porque para tudo ele fez com a sua função determinada. Esse sim é humilde, então esse será digno de participar da maior grandeza que é o céu, né, que é a casa de Deus, né? Se uma pessoa ou Deus ele não existe, ele teve a capacidade de uma obra tão grandiosa que apesar de tanto esgotamento, né, de tantas gerações, de tanta gente, né, de tantos animais, desde os dinossauros, né, animais horríveis, enormes, não conseguiram acabar com essa obra. O homem está conseguindo, né, mas não vai acabar totalmente, porque a obra de Deus ela é maior do que tudo. Deus é maior, né? Deus ele não tem tamanho, né? Então, mas na hora que Deus for descansar, como Deus é Deus, então se Deus é Deus, ele é mais educado do que todo mundo, né? Ele descansou antes de ter usufruído de nada, né? Deus, ele viu, ele não usou. Então, assim lá no céu, os espíritos que estiverem diante de Deus, os espíritos confirmados, serão igual a Deus. Não terão usado nada. Terão visto que o que foi aqui era bom. Isto sim, se eles tiverem conhecimento que algum dia houve a terra, né? Porque quem é de Deus é do céu. Então, talvez as pessoas lá nem tenham conhecimento que um dia houve esse espaço aqui, né? Então, essa é a ideia que nós temos. Agora está falando do povo. É o versículo 27. Se for alguém do povo quem pecou involuntariamente, cometendo uma ação proibida por um mandamento do Senhor, tornando-se assim culpado, trará para sua oferta uma cabra sem defeito pela falta cometida, logo que tiver tomado consciência de seu pecado. Então, né, o povo, quem era o povo? O povo era aquela classe que se tocasse as trombetas
eles não tinham nem conhecimento disso, né? O povo é aquela parte que não procurava ter o conhecimento de Deus, da lei de Deus, como acontece até hoje, né? O povo é a parte sofrida, é aquela parte que ela é oprimida, não toma conhecimento disso, né? O povo é um povo que é oprimido, não toma conhecimento e sempre achando que não está bom. O povo é aquela parte que não tem conhecimento do certo e do errado e quer exigir alguma coisa que já passou do tempo. O povo, geralmente o povo, ele está à margem do final do mundo. O povo está sempre à frente, não sempre à frente de saber o que vai acontecer, de evitar. O povo está sempre à frente da destruição de alguma coisa, né? Tanto é que até hoje nós vemos, não estou falando mal do povo, mas o povo é assim. Ninguém tem direito de destruir obra nenhuma de Deus, assim como ninguém tem direito de destruir a obra de outro. A pessoa não está satisfeita com alguma coisa, bota fogo naquilo. Isso não é direito do povo, como até naquela época, né? Naquela época as pessoas matavam, né? Não entendiam. Deus mandava fazer uma coisa, mas não pensava, será que é isso mesmo, né? Eles só iam agindo, como até hoje. Então, é a cabra, como até hoje, sabiamente, né, os depreciativos, o povo mesmo, né, fala, né, o cabra, né, cabrita, né, essas coisas, para depreciar as pessoas. Então, era isso que eles faziam, né, era o sacrifício pelo povo. Aquela parte que pecava, não tinha, naquela época, Deus de tanta misericórdia que tinha, Deus era misericordioso, né? Na misericórdia de Deus, ele mandava fazer o sacrifício pelo pecado. Consciente, com consciência, porque isso é uma administração. A administração é conduzir até uma finalidade, né? Isso é administração. Então Deus ele ia fazendo a gestão da obra dele. Era definitivo isso? Não. Ele ia conduzindo o povo até o povo, no caso, se acabando. Não no mal, mas se acabando. Porque quem conseguiu completar a carreira naquela época já, porque teve muita gente que conseguiu, né? Pessoas que em Deus mesmo se confirmaram em Deus, né? Quem conseguiu completar aquela carreira, acabou ali mesmo. Agora, quem não conseguiu, Deus foi administrando, né? A misericórdia dele foi administrando até chegar o restinho lá, né? Da época de Jesus e os que até hoje também, né? Que estão aguardando a vida de Jesus ou os que estão aguardando a vida do Messias, conforme for a vontade, né? Que Deus colocou para cada um, né? Conforme for o desígnio que Deus colocou para cada um, né? Para os pagãos, para o povo de Israel, aquilo que Deus determinou para cada povo, até chegar essa época que é o final da administração. Em Jesus, a administração já acabou. Quem escolheu Jesus já está no céu. Primeira etapa. Primeiro, são 3 etapas, né? A pessoa é batizada, ela crê e depois ela é batizada no Espírito Santo. A pessoa que se confirma no Espírito Santo, ela está de posse do reino de Deus. Ela saiu da era da graça. O que é? Graça é você receber um prêmio, né? Porque igual aqui, isso tem muito a ver com a era da graça também. A graça são favores que não merecemos, né? Deus, ele nos concede aquela graça apesar de não merecer. Graça é um benefício que se ganha sem o merecer, né? E o reino de Deus? O reino de Deus é aquém da graça, né? Ele suplanta a graça. A pessoa foi agraciada, permaneceu na graça e buscou mais e mais o reino de Deus. Ela foi batizada pelo Espírito Santo, então ela recebeu o consolo. O que é consolo aqui na terra, no céu, é a verdade. Porque Deus, ele vem ao contrário do ser humano. Então, como se diz, toda lágrima será enxugada. Se você é que chora, lá você irá rir. Porque Deus, ele vem de encontro, né? Ele vem ao contrário do ser humano. Então, nós, como humildade é isso. Humildade é procurar andar
ao contrário de Deus, né? Ao contrário no sentido de receber aquilo que Deus tem para dar, não pedir. Você tem que receber aquilo que Deus te dá. Deus te dá grandiosidade. Então a grandiosidade de Deus, ela vem até você e você se torna pequeno. Não você ser grande e fazer Deus pequeno. É o contrário. Deus te empurra, te tornando pequeno, para, né? Quanto mais você se abaixa para Deus, você se humilha perante Deus, Deus irá te ver, porque Ele vem de encontro a você. Agora, quanto mais você se, né, engrandece, né, vai chegando, né, procurando chegar na frente de Deus, querendo aparecer, aí sim você não está servindo ninguém, né, porque a pessoa tem que servir, como Jesus mesmo disse aos discípulos. Quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser o grande, seja aquele que serve a todos, né? Não sendo pessoas insolentes e nem aceitando insolência, né? A insolência, ela fere a Deus. A insolência, em primeiro lugar, ela fere a Deus. Então, é um pecado. Só que em Jesus, para nós que somos daqui do Ocidente, esses pecados aqui, eles não existem mais. É só em Jesus. Porque Jesus, ele veio para pôr fim a esses pecados. Porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Como diz São Paulo num trecho de sua carta, já não há mais homem, já não há mais mulher, já não há nem escravos, nem livres, e nem de línguas, né? Somos um só em Cristo, né? Então ninguém mais é escravo em Jesus, ninguém mais é homem ou mulher no sentido sexual, né? No caso, é como anjo. Deus, Jesus, ele nos vê como anjos. É isso que ele pede. O que é completar tudo antes do tempo? É você terminar aquilo, né? Como diz, né? Quando a pessoa, no caso, na Igreja Católica, né? Como nós estamos falando aqui, da parte, né, do povo, né? A parte do povo. Quando se vai, né, ao casamento, até que a morte os separe. Não tente viver morto, né? Não tente querer. Depois que morre, tudo acaba. Então não fique, né, teimando com alguma coisa, né? Se a pessoa não tem, a pessoa ficou doente, a pessoa aconteceu alguma coisa com ela, não insista, né? Acabou. A morte separa, acabou. A pessoa está, né, morta. Espera vir a justiça de Deus, mas não force uma situação, né? Uma pessoa tem uma doença, procura um psicólogo, alguma coisa, mas não force. Porque às vezes é a misericórdia de Deus que está te alcançando e você insiste na carne. Então, quando a pessoa morre, porque não é só aquela morte de morrer e ir para debaixo da terra. Infelizmente, né, como diz, a misericórdia de Deus, a força de Deus, ela capacita no milagre, né, numa misericórdia, pelo poder de Deus, da pessoa, mesmo morta, continuar viva. Porque a pessoa ela não cumpriu, né, a tarefa dela toda. Então Deus, em sua misericórdia, conserva essa pessoa como se estivesse viva. Porém, no tempo, ela não existe mais. Então, se a pessoa não existe mais, não tem o porquê ficar tendo responsabilidades de pessoas que estão vivas, né? E isso é o que vai causando muitos males. Não quero dizer, mas pode ser até essas pandemias podem ser causadas pelas teimosias do ser humano, né? E essa simbologia dos 7 dias, vai pegar o sangue, simboliza os 7 dias de trabalho de Deus, né? Então é isso. Aqui, esse sacrifício antigo, ele simbolizava o pecado, o perdão de todo pecado, né? Como Pedro uma vez perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Jesus, aperfeiçoando e confirmando todos esses sacrifícios aqui, ele dizia: não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, quer dizer, não é infinito, mas é muitas vezes, né? Muitas vezes a gente não tem
a capacidade, né, de perdoar nenhuma vez. As pessoas vingativas não perdoam. Quando não perdoam, ou se fazem que perdoou, mas vem e desconta por justiça das próprias mãos, né? Não esperam a justiça agir, querem agir com a justiça das próprias mãos. Então, esse capítulo 4 aqui, até certo ponto, ele não tem nada a ver conosco, até o limite de fazer a vontade de Deus, cumprir as leis, seguir a palavra de Jesus, aceitar Jesus como Salvador, ser batizado na água, ser batizado no Espírito. Batizado na água e no Espírito, você estará no reino de Deus. Porque quem é batizado na água e no Espírito é curado, não existe doença. A doença, ela não possibilita de entrar no reino de Deus. Por isso que Jesus, quando foi batizado, a primeira ação que Jesus fez ao sair da água é pregar: o tempo já se completou, fazei penitência e crede no Evangelho. E as pessoas que eram enfermas, o que ele fazia? Ele não pregava o Evangelho. Nota-se que o que ele fazia? Curava. Depois, quando ia na sinagoga, os que sentiam-se agradecidos com a obra de Deus, né, com a obra dele feita por Deus, iam e seguiam e ouviam as suas pregações. Mas Jesus, ele não pregava para doentes. Jesus, ele curava para a pessoa ouvir o Evangelho da graça e serem introduzidas no reino. Jesus, ele não batizava no Espírito Santo. Jesus, ele usava o Evangelho da graça. Então, a pessoa teria que ter a curiosidade, né, de dar um passo e o reino. Não vemos relatos no Evangelho de Jesus pregar o reino de Deus. Ele pregava a graça de Deus. As pessoas, né, os israelitas, eles não mereciam ser curados. Pela graça dele, ele curava e eles, por curiosidade, iam, né, nas sinagogas ouvir o que ele tinha para falar, os ensinamentos. E ali eles iam tendo a noção do que mais precisavam fazer, né? No caso, era buscar o reino de Deus. Quando ele instituiu os apóstolos para saírem, né, 2 a 2, os 72, lá eles se incumbiam, né, de quem os aceitasse de pregar o evangelho do reino, né, da graça do reino e ser batizado no Espírito, né? Mas depois que Jesus subiu aos céus, ele mandou o Espírito Santo e eles começaram a batizar no Espírito Santo, que era o evangelho do reino. Então, só depois que Jesus foi elevado ao céu, que Jesus, né, foi até o céu e retornou de novo, às vezes se pergunta, como uma vez eu acho que já foi numa live, uma vez eu falei, onde que ficava Jesus antes de ser glorificado? Não ficava aqui na terra. Então, Jesus, ele não ficava aqui embaixo. Depois que ele foi para o céu, a casa dele era o céu. Ele ia e vinha, porque ele se tornou, né, divino de novo, né, depois que ele ressuscitou. Então, Jesus não ficava no meio dos apóstolos. Ele ia e vinha, até que depois de 50 dias, né, na ascensão de Jesus ao céu, quando ele mandou o Espírito Santo, foi o reino de Deus. O Espírito Santo, quem é batizado no Espírito Santo também, na água e no Espírito, esse está no reino de Deus. Então, ele alcançou a graça e o merecimento, né, para estar no reino de Deus. Então, Jesus não ficava mais, depois que ele subiu aos céus, né, e vinha e ensinava os apóstolos até o retorno definitivo, né, quando ele mandou o Espírito Santo, ele não ficava no meio dos apóstolos. O lar de Jesus já era o céu. Então, por isso que não podemos, né, não sabemos, é um mistério, o que acontecia cada vez que Jesus ia e vinha, porque o tempo nosso é diferente. Então, isso é um mistério, né? Então, isso é muito importante para todos nós, essa passagem aqui. Essa passagem, ela merece um destaque, né? Porque ela aqui pede, é Deus aqui pedindo, façam logo o que tem que fazer, se purifiquem, né? Porque o tempo já está sendo cumprido.
Aqui o tempo já estava sendo cumprido. Deus era misericordioso, mas em cada ato que estava aqui, a expiação pelo pecado, a pessoa, quando tinha uma sensibilidade espiritual, ela percebia que o tempo já estava se esgotando, né? Que já tinham sugado todo o tempo de Deus com seus pecados, com suas teimosias. Então é isso, né? Cada símbolo aqui, terminando a nossa reflexão, cada símbolo que tem aqui, né? O sangue, na entrada da reunião, está simbolizando o sacrifício de Jesus também. Tudo aquilo que, quando nós lemos os evangelhos, né? O evangelho de Marcos, Mateus, João, tudo aquilo que tem, desde quando Jesus vai para o pretório, né? Lá com o Pôncio, né? Com o sumo sacerdote, né? Esqueci o nome do sacerdote, do sumo sacerdote. Quando Jesus chega na frente, né, daqueles dos maiorais, né, ele, tão bom que era, que eu até esqueci, né? A pessoa, quando é muito boa, a gente esquece logo, né? Então, cada ato que aconteceu, o sangue derramado, a cruz, né, o ser crucificado para fora da cidade, ao contrário daqui da entrada da tenda de reunião, né? Então, tudo isso é o serviço que foi prestado. Até o povo serviu Jesus aqui. Serviu, mas não soube honrar o serviço, né? Serviu, mas não estava nem sabendo o que estava fazendo naquela época, né? Então, gente, é muito importante puderem ler em casa. É muito rico, né? É importante mesmo, até porque em Israel agora está, né, o ano 5.782. Falta pouco tempo para Jesus voltar. Lá em Israel ainda faltam quase 200 anos para chegar aos seus 6.000 anos, que seriam os 6 dias de descanso. Então, lá em Israel, Deus, em sua misericórdia, porque ele escolheu por amor aquele povo, Deus ainda tem mais um tempo de misericórdia para Israel. Como diz, né, o Evangelho de Jesus. Então, né, multidões virão do Oriente e do Ocidente, que são nós que somos desse lado aqui, e se assentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados nas trevas, né? Serão jogados para fora do reino dos céus. Então, esse trecho do Evangelho, ele é assim, porque Deus usa de misericórdia. Não digo que lá em Israel não irá sobrar pessoas, não estou julgando, mas Deus, ele é bom, né? Mas até certo ponto, a misericórdia de Deus tem fim. A misericórdia de Deus só é eterna quando a pessoa se cansa da misericórdia e faz por merecer, né? Pela graça de Deus e pelo reino dos céus. Então, dá falta algum tempo para eles. Para nós está mais abreviado. Então, é necessário aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador, né? Aceitar, né, o batismo do Espírito Santo, que é o dom do Espírito Santo, e assim poder ficar tranquilo, e se o mundo acabar, com certeza, Jesus irá nos elevar. Espero ter ajudado. Até uma próxima vez, se Deus quiser.